partir daqui está sendo gravado. Ótimo. Né? Muito bom. Então vamos começando, né? 9h agora? Já deu? Uhum. Bom dia a todos. Bom dia, Teiko-san lá de Belém. Bom dia. De Belém. Bom dia, Bruno. Dimas Tomé hoje. Botucatu, né? Carlos Wada lá de Mogi. Amauri e Tadashi-san lá de Pilar do Sul. Jorge Sato. Bom dia. Suzano. Acho que está junto com a dona Bom Yasco. dia, seu Joel. Jorge São, a imagem não está aparecendo. O Otaki é o Leandro, né? Leandro Otaki, da Panamedical. Bom dia. Um cantinho aqui. Bom dia. Bom dia a todos. Aí o Rodrigo. Rodrigo trabalha comigo. Bom, então hoje, 7ª reunião virtual. Estamos com 12 câmeras conectadas neste momento. Seja bem-vindo a todos. Itagaki-san está conectando agora. 12. Embraf, Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, tem como lema expandir a divulgação da filosofia empresarial como ferramenta de administração para mais e mais empreendedores brasileiros. Aqui representado pelo senhor Katsuhide Itagaki, que é o presidente da associação da entidade. Eu, Paulo Seiji e o seu Minoru Takano somos os coordenadores do grupo de reunião virtual de estudo de filosofia. Lembrando que a Embraf é a sucessora da Associação Seiwajuku, mas, por enquanto, não temos CNPJ ainda. O nome Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial é bonito, mas falta oficializar ele. Nem sequer temos conta no banco. Mas no mundo virtual permite isso, né? Dá para a gente se reunir, fazer a reunião, sem ter a identidade oficial. Bom dia. Bom dia, Yoneda-san. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bom dia, Itagaki-san. Paulo. Bom dia, Dona Lúcia. Bom dia. Yoneda-san é a tradutora oficial dos materiais da Seiwajuku. Essas coisas que nós estamos falando aqui foram traduzidas por ela. A reunião está sendo gravada. A anterior eu não gravei, mas nessa daqui eu estou gravando. E vou ver se eu consigo colocar isso no YouTube para os que procuram sobre as discussões dos participantes, opinião dos participantes em torno do assunto. Pode ser que seja bastante interessante. Para contato, eu coloco aqui, eu deixo aqui três contatos, seja@custoseganhos.com.br, agora o embraf.p de português, embraf.p@gmail.com, ou pelo WhatsApp 011 99875 6463, que é meu por enquanto. Esse do Embraf, no Gmail, a gente consegue abrir o e-mail sem ter o CNPJ. Para quem queira adquirir esse livro azul, né? Filosofia Kyocera, os 78 Princípios Complicados, que é o livro que a gente está seguindo. Então, pode entrar em contato que a gente providencia. Os DVDs, né, a partir do momento estamos disponibilizando no YouTube, os DVDs ficam por conta de quem realmente queira comprar. Eu tenho aqui 11 kits no estoque aqui, apenas 11 kits. Quem mais entrou aí? Bom dia, Paulo Seiji. Ô, Zé Roberto. Tudo bem? Que prazer. Tudo bem? Prazer de vê-lo, falar com você. Esse Bianca Páscoa, é o José Roberto Páscoa, é o RH lá da São Pois é, rapaz, eu não mudei meu nome não, viu? Isso. É que eu tô no computador da minha filha. Isso, não é para estranho. Né? Poxa, Aí. pega mal, né? Primeira apresentação, Bianca. Mas tá bom, você está bem? Tudo bem. Estamos já no... Tá? Bem-vindo.
Tudo bem, obrigado. Vou prestigiar. Obrigado pelo convite. Ok. Esse pessoal da ação, eles são mestres no assunto, viu? Eles falam desse... Imagine, hein? estamos aprendendo, todo dia aprende um pouco. Continuamente. É. Agora, deixa eu dar um resumo aí sobre como é que nós estamos no YouTube, tá? De novo aqui, vou compartilhar. Só que aqui. Esse é o quadro de hoje. Então, para quem não é acostumado... Ixi, entrou aqui, peraí. Clica aqui no Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial aqui, né? Aí vai para essa tela aqui do... Não sei como é que chama. Vai no Vídeos. Então, esses são os vídeos até agora publicados. Nós estamos no ar, acho que 25 vídeos. E tá preparado até o número 30. E vamos ver se nos próximos 50 dias eu consigo colocar 88 princípios estar à disposição. E o total de visualizações até agora são 1.285 visualizações. Tá? Esse é o resumo. Então, para quem quiser procurar, né, pode divulgar isso, por favor. E muito bom, muito obrigado. Embaixo, em cada vídeo, tem... Aí, aqui é minha filha que me assessora, porque eu achava que estava novo, mas acho que eu estou entrando nessa idade também de depender dos mais novos, né? Onde é que abre aquele negócio dos comentários aqui? Olha só. Eu queria falar sobre esse hashtag aqui, Filosofia Inamori e Filosofia Kyocera. Então, quem procurar por esses termos aqui, ele é remetido para esse canal aqui. Então, hoje, isso passa a ser um instrumento à disposição do público brasileiro, né? Já que está dublado em português. Vamos ver quem mais entrou aí. Então, o texto de hoje, para quem está acompanhando, é o 8º princípio. Está na página 44. Então, acho que é isso. Dona Márcia, está com o microfone aberto. E tem criança menininha que já estuda filosofia com a fralda ainda, né? Imagina essa pessoa quando tiver uns 30 anos, vai ser profundo entendedor da filosofia inamori. Bom, hoje o tema é ministrar com a participação de todos. Então, vamos assistir esse vídeo. Eu vou acessar pelo YouTube, pela comodidade e também para dar número de acessos, né, pessoal? Cadê? Vou de novo. Aqui, esse aqui. Estou no 8, né? Aumento a tela e dou um play. Tá ok, pessoal? Vou ligar o vídeo. Tem um pouquinho longo esse vídeo, 13 minutos. Eu pensei em cortar ele, mas acho que 13 minutos vale a pena. Vamos lá. Agora foi? Sim. Okay. Aí. Então, iniciarei a explicação sobre a filosofia Kyocera. É a continuação. Hoje falamos sobre uma administração participativa. Para a administração participativa, que envolver ativamente, dar sentido à responsabilidade, está escrito assim e vou lê-lo. O Grupo Ameba é a unidade administrativa da Kyocera. O gerenciamento de cada Grupo Ameba é autônomo e independente. Cada integrante do grupo tem liberdade de participar da gestão do grupo com opiniões e pensamentos a respeito. Portanto, o fundamental desse sistema Ameba é administrar o grupo com a participação de todos os integrantes, e não apenas por um número restrito de integrantes. Através da participação na administração, busca-se a autorrealização de cada funcionário. Quando a força participativa de todos os integrantes se converge para uma única direção, forma-se uma força capaz de levar o grupo à realização da meta coletiva. O espírito de participação de todos também está presente nos eventos da empresa e nas confraternizações,
que valorizamos igualmente ao trabalho, por serem momentos que todos nós podemos cultivar o companheirismo e a relação franca e aberta como uma família. Desta maneira, a Kyocera dá grande importância em administrar com a participação de todos. Numa empresa comum, adota-se o sistema de hierarquia piramidal, tendo um presidente no topo, seguido de diretores, gerentes de departamentos e chefes da seção. E, normalmente, a decisão é tomada pelo topo e desce para as camadas inferiores em forma de ordem absoluta. Entretanto, eu pensei em administrar a empresa com todos os funcionários, que somava em apenas 28. Em outras palavras, pensamos em gerenciar com a participação de todos. A razão de eu ter dito no início que isso era um pensamento um tanto infantil é porque, na época, eu não tinha autoconfiança e estava inseguro para administrar sozinho uma empresa devido à minha inexperiência nesta área. Essa autoconfiança me faltava também quanto a conduzir os funcionários na qualidade de líder. Por isso pensei, vou administrar com todos, vou pensar junto com eles. Realmente era um líder fraco e não havia nenhum motivo espetacular para se chegar a isso. Normalmente, quando uma ordem é emitida de cima, os funcionários trabalham porque foram ordenados. Eles não conduzem o trabalho com a consciência do questionamento sobre essa ordem, colocando o seu raciocínio em ação. Trabalham apenas para cumprir as ordens. Embora digo algo difícil, a sua ação não tem objetivo, é inconsciente. Isso porque, ao invés de trabalhar conscientemente, pensando o porquê daquela ordem, trabalham somente para cumpri-la. Ou seja, é uma espécie de despercebido e inconsciente. Não está tentando fazê-lo com sua própria intenção. É uma ação não intencional, porque eu fui mandado, sem propósito. Isso nada mais é do que um comportamento extremamente passivo, resultante do pensamento como basta fazer o que mandam, o mínimo necessário para não ser repreendido. Em comparação a isso, quando eles participam espontaneamente da administração, o sentimento é outro. São funcionários comuns, mas ao convidá-los a participar da administração dizendo gostaria que vocês também participassem da administração da minha empresa, pois ainda não tenho segurança suficiente para administrar sozinho, preciso muito das suas ideias. Eles sentirão reconhecidos e pensarão, o presidente reconhece o meu potencial, então devo pensar também com seriedade o meio para levar essa empresa ao sucesso. A partir do momento em que eles pensarem, devo pensar com seriedade, a postura passiva de fazer o mínimo necessário para não ser repreendido por superior, passa para aquela ativa de participar espontaneamente na administração sem ser ordenado e passa a trabalhar de modo a concretizar o quanto possível as suas ideias. Em outras palavras, a partir do momento em que o funcionário passa a se envolver diretamente na administração da empresa, nasce o senso de responsabilidade nele, uma vez que o presidente está contando com ele, sente-se compromissado em ajudá-lo. Produzirá esse efeito. Na filosofia, falo sobre atenção consciente. Isso passei a falar depois de algum tempo da fundação. Utilizo muito a palavra destinar a atenção conscientemente. Isso é prestar atenção com consciência. Por exemplo, a pessoa olha rapidamente para onde surgiu algum barulho. A isso chamo de atenção inconsciente, porque ela olhou para a direção do barulho inconscientemente, apenas por reflexão, pelo susto que levou. Vou lhes passar a orientação do professor Tempu Nakamura. Para viver, sempre as coisas com consciência. Não deve fazê-las inconscientemente. Isto é muito importante no campo da administração. O mais íntimo que seja o assunto, devemos concentrar e direcionar a nossa atenção para pensar na sua solução. Ou seja, destinar a nossa atenção. Virou automaticamente porque ouvir um som é diferente do que pensar que deveria virar. Simplesmente virou porque ouviu o barulho. Tal forma de dar atenção, forma de despejar a consciência, não é bom. Em outras palavras, fazê-lo apenas com coisas tão reflexivas, ou se você pensar que as coisas sem consciência não funcionarão. Assim dizia o professor Tempu. Deve fazer com o hábito de pensar as coisas seriamente em qualquer assunto trivial, sempre com muita sinceridade, dar seu melhor. Mesmo a coisa trivial, se concentre com toda a sua capacidade. Se fizerem a seleção dos assuntos como esse vou passar para o funcionário porque é insignificante, esse eu mesmo vou pensar porque é muito importante. Se assim fizerem, no momento mais importante em que necessite da decisão, não conseguirão fazê-la porque, no cotidiano, não se habituou a decidir conscientemente a tudo. Há muitos casos de tomada de decisão incorreta por causa disso. O professor Tempu disse, na vida, por mais ínfimo que seja o problema,
Habitue a concentrar toda a atenção para pensar na sua solução. Bem, desviei um pouco o assunto, mas com relação à administração participativa, no momento em que o administrador disser: preciso da ajuda de todos, vamos administrar juntos, porque ainda sinto inseguro em administrar sozinho. E em contrapartida, os funcionários pensarem: se esse é o caso, vamos ajudar. Cada um desses funcionários passará a ter a atenção consciente em tudo que diz respeito à administração dessa empresa. Vou pensar junto com o presidente, pois ele conta comigo. Eu pensei que era muito importante manter esse estado. Quanto ao porte da empresa pequena e média, é muito importante criar um ambiente de confraternização com nossos valiosos funcionários. Pensei sobre esse tipo de coisa e eu estava fazendo gerenciamento das empresas. Assim, para criar oportunidades de participar todos os funcionários, planejamos festas de confraternização, gincanas esportivas, etc. Além disso, como costumava ser há muito tempo, os funcionários fizeram o seu melhor. Então fizemos uma viagem coletiva ou uma festa. Entretanto, quando planejava eventos como esses, sempre surgiam pessoas que achavam sem graça farrear junto com os jovens. Mesmo na empresa de senhores, por exemplo, certamente algumas pessoas vão estar ausentes na festa de confraternização. Na verdade, como eu estava fraco quando dizia que vamos fazer festa de confraternização, sempre algumas pessoas dizem que há compromisso pessoal. Mesmo sem compromisso, usá-lo como desculpa, porque beber com jovens não é interessante. Também quis descansar, pois sou mais velho. Sempre aparecem pessoas assim. Eu detestava essas coisas demais. Em outras palavras, se teve ausência de mesmo que um funcionário, ficava sem sentido que eu dizia que vamos fazer uma festa com todos, que não era simples encontros com o objetivo único de se divertir. O importante é que todos participam e sintam o mesmo ambiente, qualquer que fosse o evento. Qualquer que fosse o evento, defini como regra cardeal a participação de todos na Kyocera. Se é uma empresa comum, normal a ausência de alguns funcionários, mas especialmente quando é uma empresa de porte pequena, é mais importante esse tipo de pensamento. Se a empresa cresce gradualmente, ficar mais forte, não vai afetar a ausência de uma ou duas pessoas. Quando for mais fraco, quando for de menor porte, eu falava e insistia: a participação de todos. Nesse sentido, parece que todos sentiam que estão sendo confiados. Isso tornou-se muito positivo para o gerenciamento da empresa. Deixar a mesma base de pensamento, o mais importante é: a Kyocera foi fundada em 1959. Pouco antes, em 55, foi estabelecido o chamado Sistema de 55 do Japão de pós-guerra, a época em que a situação econômica do país começou a ascender. Simultaneamente a isso, ficaram cada vez mais ativas as atividades sindicais que tinham no seu centro opiniões gerais. Logo depois, em 1960, o ano da renovação do Tratado de Segurança Nipo-Americano, as manifestações estudantis contra essa renovação assolaram todo o país como um furacão. Essas mudanças sociais afetaram também as empresas privadas como a nossa, causando atividades sindicais radicais. Nessas horas, quase sem exceção, ocorre o conflito entre os trabalhadores e empregadores. E não se limita a um simples conflito econômico. Normalmente, a situação social do momento reflete na discórdia das partes. Influenciado por movimento esquerdista, sempre há funcionários que exigem somente os seus direitos. E como convencer esses funcionários? Mesmo agora, embora não seja uma sociedade tão intensa, entre os funcionários da sua empresa, há os que exigem somente os seus direitos sem levar em consideração o quanto o administrador sofre. Se as ideias do lado do gestor e do lado dos trabalhadores são diferentes, se a ideologia é diferente, persuadir isso é uma tarefa extremamente difícil. Para que essa discussão seja bem sucedida, é importante que o administrador compreenda o sofrimento dos trabalhadores, e o lado de trabalhadores poderão entender as dificuldades de administração, os sofrimentos de gestores. Em outras palavras, o lado gerencial entende as dificuldades e os sofrimentos dos trabalhadores, e os trabalhadores entendem o sofrimento gerencial. Percebi que somente quando ambos estiverem cientes das dificuldades da sua contraparte, ou seja, quando estiverem no mesmo território de luta, haverá uma chance para uma discussão. A participação de todos, na verdade, é ter a mesma base de raciocínio. Os empregadores e os empregados não compreendem um ao outro devido à diferença existente entre os mundos em que trabalham. Os trabalhadores
vivem em um mundo onde apenas os trabalhadores pensam sobre os seus próprios interesses. Os gestores vivem apenas dentro de seus interesses como executivos. Em outras palavras, o mundo que vive cada um é diferente. Portanto, o conflito continuará paralelamente para sempre. Quando os trabalhadores exigem aumento de salário e pagamento de bônus, se esses pudessem analisar suas exigências, estando no lugar dos empregadores, perceberão que estas são absurdas e sem fundamentos, num valor impossível de ser pago nessa época de crise. Embora dizer isso com uma consciência como trabalhador em um determinado momento, mas também faço parte da gestão e entendo os sentimentos de administradores. E colocando no lado do patrão, percebe o quão absurdo, como é estúpido dizer nesse momento, faça uma respiração e sugue. A discussão seguirá onde há essa lacuna. O que tenho pensado durante todos esses 39 anos é que uma empresa maravilhosa e forte seria aquela onde todos os níveis de conscientização dos trabalhadores e dos administradores, como sobre a administração e outros, estejam igualmente elevados. Essas são realmente as empresas mais fortes e resistentes. Então, embora venha explicar mais tarde, divulgamos tudo o que ocorre na nossa empresa aos funcionários para não haver segredo com o propósito de todos participarem da nossa administração. Quando os níveis dos funcionários, tanto nos aspectos de conhecimento como da capacidade administrativa, estiverem próximo ao do administrador, conflitos tive muitas experiências que comprovaram que quanto maior for a diferença na conscientização entre os empregados e empregadores, maior será a chance da ocorrência do conflito. Esse conceito de administração participativa parece ter como origem um pensamento extremamente primitivo e infantil, porém o seu significado é muito profundo e importante. Pronto. Diz que o áudio tá baixo, né, pessoal? Estava um pouco baixo. Eu estou no máximo aqui, não sei como é que é isso. Bom, de qualquer forma, agora, quem quiser vir de novo, assistir de novo, né? Pô, eu não entendi, deixa eu ver de novo, é só clicar lá. Essa é a vantagem. Tem que ficar mais pedindo lá, podem mandar aquele vídeo, que é complicado isso daí para mandar, fica pesado. Está disponível a qualquer momento no celular, no computador, tudo muito fácil. Bom, Parabéns pelo trabalho, Paulo. Oi? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Vamos ver o que vai acontecer. Sobre o tema, participação de todos, né? As palavras utilizadas aí, participação de todos, dá a impressão de que todos, literalmente, né? E o que Inamori está falando é realmente todos. Então, inclui faxineira, auxiliar de escritório, porteiro, porque ele divide a empresa em amebas. Então, só que, né, você ouve a experiência de uma empresa. Então vou adotar no meu também, vou abrir para todo mundo? Tem que tomar cuidado, não é uma coisa assim tão simples, né? Que ele está falando. Ameba significa o quê? Ameba, no nosso linguajar brasileiro aqui no Ocidente, seria tipo centro de custo, né? É o resultado do departamento que ele fala. Esse é um assunto bastante profundo e extenso. Inclusive, tem um livro que ele escreveu, né? sobre ameba. Porque quando a gente fala centro de custo aqui no Ocidente, é departamentalização. Então, você divide departamento em produção, marketing, administração, faz a apuração de receita e despesa para ver qual que é o resultado, e blá, blá, blá. Só que, quantos departamentos? 5 departamentos? 10 departamentos? Qual a empresa que consegue administrar 10 resultados de uma forma atuante? Quando eu dividir muito, eu começo a se perder em um monte de número e fica aquele monteiro de relatório. No caso da Kyocera, eles falam que isso é a nível não de departamento, é a nível de setores, eles vão descendo em níveis, né?
Então, tem a ameba com 5 funcionários, por exemplo, ele passa a ser um centro de resultado. De uma forma bastante aprofundada, porque quando fala setor de, por exemplo, administração, é sistema de dotação de orçamento, não é só despesa. Então, quanto gastou? Então, vamos melhorar, vamos diminuir. Ele não fala de lucro no departamento de apoio, porque né? Só que no sentido da ameba, no pensamento da ameba, se um departamento de apoio existe, porque ela precisa e ela tem que cumprir, ela tem que contribuir. Então, ele transforma alguma coisa em receita para falar, olha, para custear tuas despesas, você tem que vender teu serviço para os seus departamentos e, portanto, ter receita. Ficar falando sobre isso daí vai tomar o tempo da reunião aí, né? Mas é um assunto bastante interessante e importante. No decorrer do estudo, ele fala várias vezes sobre a ameba. Agora, eu queria tecer comentário nessa questão da participação de todos, né? Quanto à elevação de consciência da administração que o Inamoto fala, a diferença de uma empresa que as pessoas, de um modo geral, se preocupam com o resultado da empresa e a empresa tradicional que o chefe manda, os outros obedecem. Então, isso acontece muito com... parece que tem... Cadê? Vou mutar o Jorge, tá, Jorge? Quando um funcionário faz sugestão, é como uma criança que traz uma ideia para o papai. Se o superior, se o de cima escuta e acata no sentido de ouvir, não no sentido de implementar tudo que vem de baixo, cria um ambiente de incentivo. Opa, meu chefe está me escutando, a minha ideia está andando. E isso, ao longo do tempo, ela cresce. Agora, outro tipo de empresa é aquele que, quando o de baixo leva a ideia, o de cima fala, fica quieto que você não sabe o que você está falando. O de cima manda, o de baixo obedece. Vai 1, 2 pessoas que têm iniciativa. Na terceira tentativa, ele fala, bom, não adianta levar a ideia para o chefe, então vou ficar na minha. E em algum trecho ele fala, chega uma hora que o funcionário troca trabalho pelo salário e vem de manhã, vai embora à tarde e vira essa rotina. Essa diferença entre um modelo e outro pode não parecer muito quando é pequeno, quando no começo, quando no curto prazo, né? Só que se colocar esse modelo, vamos colocar dentro da família, o pai que não escuta o filho, quando o filho fizer 30 anos, ou em torno disso, né? 3 décadas, 30 anos, 20, 30, 40 anos. Ele provavelmente vai ser um filho obediente, mas é um filho que não dá sugestão, porque não adianta, porque não... Né? Então, a família, como família, continua existindo, mas é uma família, em termos de resultado, vulnerável. Quando vem alguma mudança, as pessoas não sabem para que lado correr. Agora, aquela família que os pais deram ouvido e incentivaram as crianças a experimentarem, a errarem, a aprender com erro, experimentar, e ele adquire isso no corpo, né? Através do erro das mãos, que é aquela de queimar, machucar, né? Antigamente, saía ralado no arame farpado da cerca, cortava com a faca, queimava com pólvora. Hoje, no apartamento, né, não tem direito nem de machucar, nem de fazer experiência. O que é que acontece? 30 anos depois, vamos falar, 30 anos depois a empresa está com 1.000 e tantos funcionários. É tudo vaquinha de presépio ou são todos administradores? Isso tem uma diferença gigantesca na continuidade da empresa, na prosperidade da empresa. E quando fala consciência de administração, eu entendo que tem que ter 2 pontas.
Uma de valores morais e éticos, né? E outra questão do dinheiro, da lucratividade, do resultado financeiro. Porque não pode ser só buscar o dinheiro, né? Mas também não pode ser buscar só valores. A empresa tem que ser empresa boa e a empresa tem que ser lucrativa. E como é que consegue essas duas pontas? É elevando essa consciência ao longo do tempo, 1 milímetro de cada vez, mas ao longo do tempo. E aí edifica uma empresa boa, uma relação. E quando digo empresa, é porque está estudando filosofia empresarial, mas eu sempre faço a correlação com família, pode ser igreja, pode ser associações, qualquer entidade, qualquer junção de seres humanos, ele obedece a esses princípios, né? Então, feito esse comentário, vou abrir aí o microfone para quem quer fazer comentário, quem quer comentar alguma coisa. Agora são 9h33, hoje o vídeo foi um pouquinho longo, então temos menos tempo, mas tem aí uns 25 minutos. Está aberto. Tá, Carlos? Ok. Deixa eu fazer um curto comentário. Pelo que o senhor Inamori falou hoje nesse vídeo, né? Realmente, se tiver um sistema ameba muito bem implantado na empresa, é meio caminho andado já, né? É mais fácil, digamos, praticar essa colocação, administração com participação de todos, né? Mas entendo que mesmo numa administração com estrutura piramidal, né? Isso também é possível, desde que haja um ambiente para isso, né? É preciso cuidar para que haja um ambiente propício para a participação de todos. O Paulo mencionou bem, essa participação de todos, abrir tudo, também precisa ser pensado, não é escancarar tudo e resolve o problema. Mas, para isso, né, é preciso criar um ambiente de confiança dentro da empresa. Isso acho que é fundamental, né? O que vem a ser ambiente de confiança? É você ter uma filosofia muito bem sólida, né, onde o exemplo do quem está na pirâmide lá em cima seja realmente obedecido ou seguido pelos todos os funcionários. Isso é a postura do líder, né? É importantíssimo essa postura do líder. Ele precisa dar o exemplo, não é só falar, não é só, como o Paulo São falou, ordenar e outro obedece, isso cai numa inércia aí perigosa, né? Então, é preciso que exemplo seja realmente partindo de quem está lá no topo. Isso é fundamental. Sem isso, não vai dar para implantar essa participação de todos, a administração com participação de todos. Então, de forma bastante transparente, honesta, né? Dentro da obediência da chamada ESG, muito em voga atualmente, né? Que, em outras palavras, em português, seria cuidar do meio ambiente, ter a responsabilidade social e a governança, que é a parte de transparência dentro da empresa, né? E para ter essa transparência, a governança corporativa, é preciso que a empresa esteja dentro da linha, dentro da lei, cumprindo suas obrigações fiscais, né? E também mostrando com o resultado da empresa lucrativa, possa realmente contribuir, estar sempre contribuindo para benefício da sociedade, né?
e também cuidando do meio ambiente, hoje muito importante a nível mundial e tudo mais. Então, eu acho que, se tiver uma filosofia sólida, é possível, numa estrutura piramidal, também ter a participação de todos. Esse é o meu comentário, Paulo. Vai. Lembrando que esse método Ameba, tem pessoas que acham interessante e falam, atrás disso. E aí corre atrás como se algum pão que compra na padaria traz em casa e dá para implantar. Né? É uma coisa, acho que não é nem simples, né? Ele envolve série de complexos, leva anos para serem implantados, porque não é a metodologia que salva, né? E sim a postura do administrador, a postura de todos os membros dentro de uma organização que faz uma Ameba funcionar. Eu já vi empresas, por exemplo, que não tem nem o balanço patrimonial do total da empresa está fechado, não tem essa cultura de levar isso para corpo gerencial e quer falar de Ameba. Então, é um negócio estranho isso. Quem que pode falar em falar de partes sem ter o todo, né? Então, o primeiro passo é ter a cultura do todo. E eu digo que a demonstração de resultado, por exemplo, que é receita, custo, margem, despesa e lucro, grandes contas, isso leva em torno de uns 4 a 5 anos para culturar dentro de uma empresa. Para você falar de receita, leva 1 ano. Mas como assim? Até você entender o que é receita, valor de transferência, tem devolução, tem cancelamento, tem um monte de coisas que só no dia a dia vai acontecendo. Receita, pensa assim, apertou o botão, o primeiro número que aparece é receita. Então, aí leva um tempo. Depois, se você falar de custo, o custo leva mais tempo. A própria Toyota reconhece que Toyota no Japão, né? O que mais deu trabalho foi o problema de qualidade e cultura de custo para ser incorporado dentro da organização. Então, é o trabalho de 1 milímetro de cada vez, pouco a pouco, mas na direção certa, acumulado ao longo de muitos anos, né? Então, cuidado para não achar que uma solução cabe como um remédio e faz uma tentativa de 1 ou 2 anos e fala, nossa, tentei de tudo, mas não deu certo. Não tentou nada. É muito pouco, é muito esforço. Quem quiser falar, pode abrir o microfone e abrindo o microfone eu já falo aqui. A Teiko-san está com o microfone aberto, quer falar alguma coisa? Por enquanto, não. Por enquanto, não. O Zé Roberto quer falar, né, Zé Roberto? Bom dia a todos, prazer em revê-lo todo. O senhor Takano, também, quanto tempo, né? Saudades. E, assim, nós, Nação EI, né? Aqui está a Bianca, gente, perdão, eu estou no micro da minha filha, né? José Roberto Páscoa. José Roberto. Na Nação EI, nós estudamos a filosofia do Dr. Inamori já, acho que há quase 12 anos. Né? Nós conseguimos essa façanha, né? E até hoje temos grupos de estudo. Todos os funcionários participam e estudam. Né? Porém, eu vou falar, me perdoe se eu falar bobagem, depois me corrige, por favor, mas, assim, com relação ao tema, né? Depois eu vou concluir, a participação na administração não é, eu acho que não é para qualquer pessoa, porque quando a gente fala em administração participativa, dá a impressão que todo mundo vai opinar nas decisões da empresa, alguma coisa do tipo, né? Às vezes soa um pouco desse jeito, né? E a gente sabe que não é bem assim, porque abrir os livros contábeis, lucros, perdas, para todos, nem todos têm um entendimento. A nossa cultura é diferente aqui no Brasil, a gente tem outra cabeça, né? O operário pensa de um jeito, o pessoal lá do escritório de outro. Então, a informação, como ela circula na empresa, ela circula, por exemplo, o nível gerencial, ele tem uma gama maior de informação, de conhecimento.
Já o outro nível já tem menos informações, e assim vai. A diretoria tem informação que a gerência não tem, né? Então, é natural isso, né? Acho que é uma coisa, né? Então, a informação, ela ajuda nesse entendimento, mas, assim, tem muito a ver com a nossa cultura. No nosso caso, apesar de a gente estudar filosofia todos esses anos, assim, não conseguimos implantar a MEBA por causa dessa coisa de abrir as contas né, o entendimento. Então, hoje estamos fazendo a MEBA no setor comercial, né? Então, ela está, assim, por vendedor, né, no seu território, e ali conseguimos montar uma MEBA, assim, adaptando um pouco ao nosso sistema também, né? Acho que isso aí que precisou fazer. Então, precisamos adaptar um pouco esse modelo, né, que nós tínhamos, do Dr. Namori, adaptar ao nosso sistema aqui no Brasil, porque não é uma MEBA assim, onde você mostra receitas, despesas, resultado e tal, mas é mais uma coisa assim mais geral, que busca a performance daquele setor. Isso que eu queria partilhar um pouquinho, né? Me perdoe se me corrija se eu tiver errado em alguma coisa, por favor. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado. Aí, tem 44 minutos. Alguém? O Hélio tá entrando agora. Rodrigo Bueno. O Rodrigo é da Sunway também. Ah, é o Rodrigo? Rodrigo Bueno? Sim. Oh, é que ele está escondido. Seja bem-vindo. Bem. Mas Muito obrigado. quem quiser ficar escondido, pode ficar escondido, não é obrigado não, tá? Foi prometido. Ah, eu vou entrar lá, vou ficar escondido. Tudo certo. Se tiver um espião também, seja bem-vindo. Oi, Hélio, bom dia. Bom, faltando 15 minutos, Takano-san. Vamos ver, o senhor tinha alguma coisa para falar? Bom, na verdade, o que eu vou falar está indiretamente ligado ao tema de hoje. Mas eu tenho trabalhado últimos anos como conselheiro de uma pequena empresa, até que eles me chamam, não, você é o nosso mentor, mas não é bem um mentor, mas pelo menos tenho participado assim para orientar a empresa que estava nascendo. Essa empresa é um startup que foi incubado lá na Universidade Federal de Itajubá, em Minas, né? Que eles têm um centro aí de incubação, e os sócios aí, eram 4 sócios, participaram da fase inicial com orientação desse centro de incubação lá da universidade. E isso possibilitou para um dos sócios começar a participar, inclusive em nível lá nos Estados Unidos, né, no Vale do Silício, para conhecer o ambiente de um startup, como é que é o ambiente. Foi feito seminário lá, participação, e também o Ministério, hoje acho que o nome do Ministério é diferente, mas o Ministério da Indústria, Comércio Internacional aqui do Brasil, promoveu digamos, o grupo, né, de interessado em começar esse startup. E dentro de 1.000 e tantas empresas inscritas, essa empresa que eu vou falar conseguiu se classificar na primeira seleção entre 50, depois entre 20, entre 10 e
no fim, foi reconhecida como o estudo lá do centro de incubação. Depois nasceu a empresa, digamos que formou-se lá na incubação, e foi instalado em Itajubá, e onde até hoje está lá. Agora, os 4 sócios que começaram essa empresa são todos de São Paulo. Por que Itajubá, né? Isso foi uma questão levantada. Uma, porque Itajubá tem recursos humanos formados lá na faculdade em abundância, digamos, bons profissionais. Então, uma das escolhas foi, bom, vamos ficar aqui porque tem aqui melhor do que o mercado em São Paulo, onde a procura de bons profissionais nessa área é muito concorrida. Então, as pessoas não são muito estáveis, sempre tem headhunter em cima de melhores, né, especializados, etc. Então, ficou em Itajubá. E isso se confirmou, porque todos que entraram na empresa, até hoje, permanecem. Porque é muito, digamos, bairrista, né? Aqueles que nasceram em Itajubá querem permanecer lá. Aqueles que foram de outros locais estudar em Itajubá também gostaram tanto da empresa, da cidade, e ficaram lá. Então, nesse tempo, isso que eu quero focar. A empresa ficou, de certa forma, na situação confortável, porque não havia entrada e saída de funcionários, porque headhunter está sempre em cima mesmo dos melhores, né, profissionais. Mas todos eles falaram, não, eu prefiro ficar aqui na Itajubá por causa da cidade, acolhedora, etc., acaba a coisa. Bom, tudo isso era antes da pandemia. Depois da pandemia, ou atualmente, implantou-se home office, né? O sócio já não ia todos os dias lá para Itajubá. Estava monitorando de coisa e indo, um ou outro vai durante a semana, outro vai na outra semana, etc., e estava fazendo esse trabalho. Depois, com a pandemia, implantou-se home office em todas as empresas, né? Então, o que virou? Deu uma reviravolta na situação de headhunter. Headhunter, hoje, né, sabemos que grandes empresas internacionais contratam mão de obra dos países mais distantes. Antes, era custoso, por exemplo, contratar bons profissionais de países distantes. Com a mudança, tem que pagar isso, tem que despesa de coisa, e contratualmente, geralmente, paga passagem cada trimestre ou cada semestre para seu país de origem, é um custo muito elevado. Hoje, tudo isso acabou. Com home office, hoje, grandes empresas estão contratando melhores profissionais de 4 cantos do mundo, né? Isso também influenciou no caso de Itajubá, né? Com o sistema de trabalho home office, eles podem continuar em Itajubá e prestar serviço para Estados Unidos, Europa, em São Paulo, qualquer lugar, né? Isso é uma realidade. Então, discutindo com o CEO da empresa, falei, como é que vocês estão se virando? Falei, olha, incrível. Graças à filosofia que nós estudamos desde o primeiro dia da empresa, eles reservam semanalmente 45 minutos a 1 hora para estudo da filosofia. Aquilo que o seu Paulo falou, repetindo muitas coisas, né? E a postura também do CEO da empresa. Então,
hoje, de São Paulo, ele está monitorando, ele não tem ido mais para Itajubá, né? E ele implantou o sistema de falar com todos eles. Diariamente ele fala com pelo menos um dos coisas. Começou com 4 funcionários, hoje são 20. Quer dizer, continua pequena empresa, mas muito bem administrada. Então, a postura dele, veja bem, esse é importante dentro da filosofia da empresa. A postura sempre foi: cliente é o nosso rei. É o que todo mundo a gente ouve falar: cliente é importante, cliente é prioritário, tudo mais. Mas ele, para falar com cada um dos funcionários, pelo menos com um todo dia, durante 15 minutos, 10 a 15 minutos, isso é uma forma de participação de todos, né? Ele fala, discute tudo com esse coisa, mas ele não agenda com nenhum deles, porque se agendar, fica dando prioridade para o CEO, né? Amanhã eu vou falar 10 horas, então ele deixa de atender o cliente, talvez. Então, ele fala, não, eu não quero agendar com ninguém. No dia eu ligo, quem pode falar, está livre, vamos falar 10, 15 minutos. Mas porque a prioridade é cliente. Essa é uma filosofia também sólida da empresa, né? A postura. Se ele falar, eu quero agendar para falar com Antônio às 10 horas da manhã, Antônio vai estar preocupado em atender o CEO às 10 horas. Então, muitas vezes, o cliente passa para segundo plano. Então, esse tipo de postura, né, é a filosofia da empresa. E, nesses 6 anos de existência como empresa, estudo da filosofia, eles já fizeram 300 sessões, esse estudo de 45 minutos por semana. Já atingiu 300 sessões, né? Onde faz esse tipo, pelo Zoom mesmo que eles fazem a reunião, né? E, digamos, hoje, mesmo nesse sistema de home office, com todo o headhunter em cima lá dos melhores profissionais, ele não perdeu nenhum até hoje. Então, ele fala, isso eu devo à filosofia do Suina Mori. Esse é o depoimento que eu queria fazer para ver quanto é importante a empresa, menor, pequeno que seja, ou talvez por ser pequeno, é preciso ter filosofia sólida implantada na empresa. E essa filosofia não é coisa grandiosa, não. É coisas de todo dia, pequenas coisas, postura, né? E exemplo do líder. Ele tem que ser coerente com o que ele fala e a postura dele no dia a dia. Isso eu acho que é importante. Isso aí, Paulo. Perfeito. 1 ou 2 anos de prática da filosofia é pouco tempo, né? Muito pouco. E parece que no começo é que nem juro composto, ele é devagarzinho no começo, mas depois, com o tempo, ele começa a criar raízes que se multiplicam, né? Imagina essa organização quando tiver 20 anos, com 30 anos, o que pode acontecer, o que vai acontecer, que é andar no caminho correto, né, como ser humano. Perfeito. E é uma das pontas, né, da consciência da administração. Uma é valores morais e éticos, outra é cuidar do dinheiro. As 2 pontas são importantes. E não é um ou outro, né? Um e o outro. É dinheiro e o moral junto. Bom, nós estamos com pouco tempo agora aí. Mas deixa eu falar rapidinho. Mas realmente é pela primeira vez que estou participando a seu convite, né? Assim, tomando conhecimento dessa filosofia Inamori, né?
Meu irmão que participava antes, quando ele Eduardo, estava né? nativo. Hein? Eduardo, irmão, né? Não, meu irmão Yoso Yamamoto. Yamamoto-san. Ele que era Yamamoto-san, mas associado. não era Eduardo? Como é que chamava seu irmão? Ele participou uma vez ou outra aqui em São Paulo, quando ele estava em São Paulo. Sim. Yoso. Como é que ele chama? Yoso, mas chamava Jorge também, nome português. Deram esse nome Jorge. Batizado. Mas o nome... nome... Tá. né? Ele, a Shimizu-san, que era dono de concessionária Honda aqui em Belém, e seu Seco, são 3 que eram associados dessa... 3. Eram 3. Só que os 2 já apareceram, meu irmão já está aposentado, né? E eu não tinha tomado conhecimento dessa filosofia, né? Só agora, depois de aposentada, né, que eu... né? Se eu soubesse, se eu tivesse aplicado, porque meu irmão participava das reuniões, mas como ele tem dificuldade de falar português, ele não se transmitia o seu conhecimento, né, para a nova geração, né? Assim, então, a nova geração não está ciente dessa administração Inamori, né? E estou querendo tentar introduzir, só que como eu já sou aposentada, está mais difícil, né? Tá? Agora, essa filosofia Inamori, né, foi aplicada e deu sucesso lá no Japão, né? E, assim, educação, costume, né, japonês com brasileiro são diferentes, mas, mesmo assim, é possível de aplicar o mesmo sistema aqui no Brasil, é isso? Isso. É fácil, porque aqui tem muitos ignorantes. É brincadeira. É que a gente pensa assim, nossa, os doutores são melhores. Quem trabalhou na fábrica aí sabe que aqueles operários da fábrica, eles têm coração mais aberto. Isso era muito mais fácil de falar com o povo em geral do que com os engravatados. Saiu faculdade, virou doutor, está lascado. Esse daí acha que aquele diploma vale mais e ele esquece esse lado aí dos valores morais e éticos, andar correto como ser humano. Ele sempre acha que está certo, né? Mas o importante é cada um da gente ter essa postura a menor distância possível entre o que fala e o que faz. E isso reflete, primeiro, nos nossos filhos, nos nossos funcionários, as pessoas que estão em volta. E é um tijolinho de cada vez, um tijolinho de cada vez. E quando tiver com 10 tijolinhos, se alguém chutar, ele quebra e cai tudo. Começa tudo de novo, e vai tudo de novo, e vai, e vai, e vai. E assim a gente edifica valores, né, que são perpétuos. E por que no Japão funciona, por que no Brasil não funciona? Muita gente pergunta. É que quando você falar de mandamentos da lei do universo, o universo é planeta todo, né? Não importa o hemisfério que está, não importa a época que está, ele funciona, que nem a lei do não pode matar ninguém. Não pode matar ninguém, mas mata, né? No Japão é a mesma coisa, aqui no Brasil é a mesma coisa. Então, quando a gente estuda princípios, né, o Takano-san sempre fala que os princípios são atemporais, ele não tem nada com o tempo e também com o local nem cultura. Os valores são, a ética, né, ela vale para qualquer lugar. E quando a gente empurra para os nossos filhos, fala, estuda isso que é bom, estuda isso que é bom, porque você ainda não estudou. Quando a gente acha que tem que empurrar, né, para a esposa, por exemplo, é porque ainda não está. Esposa e marido. Porque o dia que começa a entender na profundidade, a gente para de empurrar para os outros, porque a pessoa que está do lado vem e fala assim, deixa eu ver o que é isso. Começa a seguir, porque o negócio é bom, mas isso leva 10, 20 anos. Não vai estudar um fim de semana, meia dúzia de vezes e achar que todo mundo vai seguir, né? E aí, já 10 horas aí, eu tenho uma dica que Itagaki-san também falou. A melhor forma de aprender, inclusive qualquer coisa, mas principalmente filosofia, a melhor forma de aprender é ensinar os outros. Mas não é ensinar quem está interessado, não. Ensina para a pessoa que não tem muito, pessoa comum.
comum, assim. Aí você passa a madrugada pensando, nossa, como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer? O que eu posso abordar? Encontra palavras e métodos simples que a outra pessoa começa a entender um pouco de cada vez, mas consiga aceitar. Eu acho que esse é o caminho mais curto que tem. Eu estou falando isso porque na reunião essa semana, com o Itagaki-san, ele falou que para preparar a turma dos principiantes em filosofia no grupo em japonês, ele tem que estudar, ele tem que preparar algum tópico. E aí, quem mais aprende é quem prepara. Então, apesar de meter as caras aqui e falar, hoje administrar com participação de todos. Entra lá na reunião e fala o que vem à cabeça. Pode pensar assim, mas sabe que, pera um pouquinho só, deixa eu dar uma escutada, né? Deixa eu assistir mais uma vez, deixa eu ler outra vez. E aí, esse negócio de ler mais uma vez, ler mais uma vez, ler outra vez, e fica insistindo, repetindo, alguma coisa acontece, sei lá, algum canto do cérebro, que começa a perceber, mas isso eu não tinha visto. Mas faz anos que eu estudo isso. Porque você está mudando, né? Então, ele é cansativo. Estudar filosofia não é uma coisa assim agradável. A pessoa vai lá, tem que vencer a preguiça, tem que exercer a vontade, né? Ele está clicando lá na internet, lá atrás da filosofia, desvia e meia hora depois não sabe o que estava fazendo. Ele começou procurando filosofia e termina em outras coisas, né? Essas coisas acontecem com muita facilidade porque nós somos fracos como carne e aquela concessão, pequenas concessões, grandes prejuízos. Dá uma concedida, lascou. Você entra por um caminho, né? E aí é o demônio que está te convidando para trás, para baixo. E se a gente cede a isso daí, é isso que acontece. 10 anos depois, continua a mesma coisa. Eu estou tentando ver o primeiro capítulo. Eu estou lendo, eu estou vendo, eu estou melhorando. Acha que está melhorando, mas ele continua. Então, vencer isso, realmente, a gente tem que ter disciplina. E, primeiro, eu próprio para mim mesmo, né? Eu fico falando desse jeito, mas eu fico falando para os outros, porque para eu fazer também não é um negócio fácil, não. Vira e mexe, essas pequenas concessões acabam me pegando. Bom, pessoal, só passou 5 minutos. A próxima reunião vai ser no dia 21 de agosto, com o tema Alinhar os vetores mentais. Também é uma continuação do participação de todos, né? No livro azul é página 50. Quem quiser assistir já está no ar. Paulo falou dia 21, né? 21, né? Dia 20, Qual é o tema? 21. Qual é o tema? O tema é alinhar os vetores mentais. Alinhar os vetores mentais. Se digitar exatamente a sequência nessa palavra, ele vai direto lá no YouTube, lá, tá? Alinhar os vetores mentais. Se quiserem assistir, pode assistir. E o de hoje também. Basta digitar as palavras na sequência, administrar com a participação de todos. O YouTube já responde. Quem quiser assistir outra vez. Tá bom? E aí, então, acho que por hoje fiquemos assim. Gostei da participação de todos aí. Estava com 17 câmeras, alguém saiu. Problema? Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, José Roberto, Ioneta-san. Obrigado pelo convite. Enco-san. Obrigado. Obrigado. Rodrigo, Um abraço. Dimas, Obrigado, Paulo. Jorge. Obrigado, Lúcia. Tudo bom aí? Carlos. Pessoal de Pilar do Sul. Um abraço especial. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.